E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Igor, eu estou aqui falando em nome da Aerolito, que é um laboratório de exploração de cenários futuros que ajuda pessoas e empresas a entenderem e abraçarem uma forma de pensar mais voltada para o universo digital, um mindset mais digital. Basicamente é uma empresa que ela estuda tendências, tecnologias, mercados, setores, como essas coisas interagem e como isso afeta a vida das pessoas e das empresas, como isso muda os comportamentos das pessoas e a postura das empresas. A Aerolito tem alguns pilares principais de atuação, entre eles a gente tem educação, tanto online quanto offline, tanto para pessoa física quanto para empresas, mas a gente também tem um ramo de pesquisa, onde a gente desenvolveu uma metodologia própria para aplicar a nossa visão em cima do que a gente está estudando. A Aerolito chama essa metodologia de 3 ondas de impacto. Basicamente, a gente ajuda as empresas a entenderem um pouco mais sobre tendências dentro de um determinado setor com algum foco específico. Então, o mapa final que a gente tem são círculos concêntricos que englobam diferentes tecnologias, empresas, startups, iniciativas que podem ou não ser daquele setor que a gente está olhando. Imagina então que no centro a gente tem a empresa que a gente está analisando e o primeiro círculo em volta dela a gente chama de primeira onda, onde a gente coloca essas iniciativas, tecnologias, empresas e por aí vai, que são desse setor que a gente está olhando e que provavelmente não foram mapeadas por aquela empresa, né? Então a gente imagina, a gente tenta pensar com a cabeça da empresa e olhar, será que isso aqui está no mapa? Será que isso aqui, essa empresa está olhando para essa tecnologia? O segundo círculo que vem depois desse, que a gente chama de segunda onda, também engloba as tecnologias e iniciativas do setor, mas começa a ficar cada vez mais pulverizado, começa a ter cada vez mais iniciativas menores, mais startups que vão começar a impactar aquele setor, na nossa visão, nos próximos anos. A terceira onda, que é a mais distante, ela não é do setor. São tecnologias, iniciativas, empresas, startups que a gente acredita podem causar um impacto que a gente chama de transversal. Então, elas não necessariamente pertencem ao setor, elas provavelmente estão fora do setor que a gente está olhando, mas a gente começa a fazer suposições. E se as pessoas começarem a mudar o seu comportamento, começarem a usar essa tecnologia de tal jeito, como isso impacta aquele setor que a gente está olhando? Então, a gente consegue ter uma visão mais próxima, não necessariamente num horizonte temporal mais próximo, mas uma visão mais próxima daquele setor na primeira onda. Depois a gente começa a expandir um pouco esse olhar na segunda onda, englobando cada vez mais iniciativas menores e não tão grandes empresas como na primeira onda. E a terceira onda está totalmente fora do setor. É importante lembrar que na primeira onda a gente tenta colocar essas iniciativas que têm um porte semelhante à empresa que a gente está analisando, que seriam possíveis concorrentes, por exemplo. Quando a gente senta para conversar com as empresas, para entender o que elas estão precisando e a gente tenta colocar a nossa metodologia, o nosso olhar em cima disso, normalmente elas querem ter uma visão um pouco mais distante do que pode causar impacto e como eu posso me preparar para isso. Não necessariamente vão sair tendências muito específicas, mas a gente pode compreender o mercado como um todo e como esse monte de iniciativas se interliga e pode impactar aquele setor. Então, às vezes, as empresas não estão olhando para alguma coisa que pode desbancar totalmente o setor delas ou parcialmente o setor delas. Uma coisa que eu gosto de contar, que é uma história que aconteceu comigo, eu participei de um projeto em 2016 onde eu conheci 2 ciborgues, o Neil Harbisson e a Moon Ribas. O Neil Harbisson, se eu não me engano, é o primeiro ciborgue reconhecido por um governo. E a gente fez um projeto junto com a Mesa e Cadeira, que é uma empresa que ela faz esses projetos de, acho que são 6 dias. A gente fez essa imersão, eu participei do time dessa imersão, tive o prazer de conhecer eles, mas lá eu ampliei a minha visão com relação ao que as pessoas fazem de modificações no seu corpo para se adaptarem mais ao mundo. Acho que é uma coisa que vai demorar ainda alguns anos para atingir mais pessoas, mas a visão dessa galera normalmente é: eu vou adaptar o meu corpo para aquele ambiente me receber e não vou mudar aquele ambiente para ele me receber. Por exemplo, se a gente for para Marte, por que a gente não adapta o nosso corpo para viver lá em vez de criar um domo que a gente consiga viver dentro, em Marte, do jeito que a gente vive aqui? Eu sou um cara bem eclético em vários sentidos, inclusive no que eu tenho observado e eu tenho estudado. Então, no contexto de tecnologia, eu estudei um pouco de inteligência artificial, estudei um pouco ali de blockchain, Bitcoin, para entender melhor isso. E eu também estudei um pouco de mecânica quântica para entender computação quântica. Então eu entendo de forma muito superficial, mas foi suficiente para gravar um ciclo do OLI, que é uma outra metodologia da Aerolito de aprendizagem online, de aprendizagem viva. Então quem quiser conhecer um pouquinho mais, entra no site da Aerolito, entra na nossa plataforma do OLI e dá uma navegada para ver o que tem de curso online gravado e o que tem de ciclos de OLI gravados.